Para vocês um pouco meu trabalho em casa. Gente, não liga a bagunça, ó, tá tudo bagunçado, tudo fora de ordem. Tem coisa aqui que não é minha, tem um monte de coisa aqui porque deu problema na eletricidade lá do quarto onde minha esposa trabalha, né, home office. Então ela teve que vir aqui, a gente teve que dividir essa escrivaninha pequena. Hoje, graças a Deus, ela voltou, mas eu ainda não arrumei. Daqui a pouco eu arrumo aqui pra ficar bonitinho. Então peço desculpa aí pela bagunça, tá? Então assim, em casa eu faço esse trabalho com os fóruns, né? Daqui eu uso o Linux Manjaro, ele está atualizando. Esse daqui, esse computador já atualizou aqui, ó, tá aberto o WhatsApp é o que eu mais uso o dia inteiro, né? Então eu tô tentando até me regular, usar poucas vezes durante o dia, porque senão eu perco o dia inteiro, não dá para ficar respondendo todo mundo no WhatsApp, né? Aqui é o Discord, fórum de games que eu faço. Aí aqui eu posso trabalhar com Reddit e aí eu respondo tudo na hora, assim, sem... Pra mim fica melhor, né? Fica a coisa mais dinâmica, assim, pra poder trabalhar aqui, ó. Tem o Reddit também. É, E eu acho legal que, tipo assim, nesse Reddit aqui, você tem, o pessoal teve uma thread sobre mim e eu não tava sabendo, entendeu? Estavam falando sobre eu ser ministro da Igreja Luterana e mexer com né, tecnologia, né? Gostar de tecnologia. E aí a thread seria um tópico, né? Um tópico sobre mim. E aí eu descobri, fiquei legal, achei, poxa, que legal, né? E aí eu conversei com o pessoal e tal, aqui no Reddit, né? Que é fórum. Aí tem o WhatsApp, o Discord, né? São os meus principais trabalhos, mas tem outras redes aqui, né? Também, ó. Aqui são as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o Threads. Só que redes sociais eu tô limitado, né? Eu não posso postar tudo porque tem gente que fica muito ofendida e pede para eu apagar as coisas, né? Então eu tô pedindo para Deus sabedoria para saber como que eu posso voltar a trabalhar em redes sociais públicas, né? Hoje eu postei um monte de coisa do jeito que eu gosto, né? Piada e tal. Porque a geração Z gosta muito de meme, né? Então a geração Z se comunica por meme. Só que se eu posto meme, o pessoal fica bravo comigo, né? Vem pedir pra eu apagar, né? Então, tipo, eu preciso saber como é que eu posso trabalhar com a geração Z do jeito que eles falam, né? Que é memes, né? E aí as pessoas de outras gerações não entendem e pedem pra eu apagar, não usar de memes, né? Então, como não quero brigar com ninguém, não quero briga, gente. Quero só que as pessoas ouçam falar de Jesus, né? Quero levar Cristo para todos, né? Então eu tô sem postar coisa por hoje. Eu postei, né? Hoje eu postei para testar, vamos ver quem vai me pedir para pagar hoje, né? Porque tudo que eu posto sempre vem alguém pedir para pagar. Mas assim, eu tô limitado nesse ponto, né? Mas enfim, vamos continuar. Vou aqui nos fóruns, aqui, vou conversando com o pessoal e tudo mais. Então assim, se você... Eu já levei meu switch lá pra cima, né? Mas eu tenho esse computador, eu formatei ele faz pouco tempo. Mas assim, além do Nintendo Switch, que um de vocês até me deu uma oferta para comprar placa de captura, né? Então, além do Switch, eu também tenho a Steam. Só que eu ainda não atualizei a Steam, né? Então, tipo, aí vou ter que logar e tal, porque eu formatei recentemente, estava usando o Windows. Só que eu e o Windows a gente não se dá bem, não tem jeito. Não dá para namorar com o Windows, não dá, nem casar. Fica o Windows num canto, eu num outro canto, a gente tem incompatibilidade de genes, né? Eu e o Windows, sinceramente, não dá certo, tem que ser com o Linux. E aí eu tenho o Steam aqui no Linux. Eu tenho jogos como God of War 2018, tenho Resident Evil 4 Remake, tem GTA V, tem um monte de jogos lá também que eu posso trabalhar e fazer. Eu queria mostrar para vocês, mas eu não estou conseguindo. Agora tô fazendo o setup da Steam, aí ele vai ter que baixar uns dados, vai demorar pra caramba. Outro dia eu mostro pra vocês, né? Eu tenho que fazer login também. Outro dia eu mostro pra vocês. Mas é esse meu trabalho, entendeu? Em casa. Na Steam também, a gente sente o seu jogo, eu coloco pra conversar com as pessoas e tal. Mas assim, eu não tenho muita saúde pra jogar por muito tempo, eu não posso ficar sentado muito tempo. E o jogo exige isso, né? Então, eu prefiro jogar jogo sem... não multiplayer. É raro eu jogar multiplayer porque eu não consigo ficar muito tempo sentado. Dói demais a espondilite, né? Ataca. Então
Eu jogo jogo solo, jogo, que nem eu falei, não, o GTA, God of War e tal, jogo solo. E aí eu gravo, né? E aí ano passado eu fiz gravações de gameplay do Legend of Zelda, né? E aí tinha por fazer game do Mario também. Então eu fazia gameplay jogando tudo, assim, de uma hora em uma hora. E tinha outra gameplay lá no meu canal, tem outra que eu fiz um resumo. O resumo tem muito mais retorno do que a que não é resumo, né? A de uma hora de hora. Então eu vou ter que testar ainda para saber, né? Essas aqui são minhas bíblias de estudo também. Eu prefiro para fazer teologia prática, né? Tipo sermão, conversar com as pessoas e tudo mais. Às vezes eu prefiro consultar as bíblias de estudo, porque elas são mais objetivas e é uma equipe que trabalha na exegese dos textos. Já comentário bíblico é uma pessoa só, daí pede ajuda em uma coisa ou outra, mas é uma pessoa só responsável pela exegese do texto bíblico. Então, tipo, eu fico meio com o pé atrás. Eu não estou falando que é ruim, é bom, mas não é bom ter só um. Então tem um monte, tá lá no meu Kindle, né? Então, tipo, e tem uns aqui também guardados aqui. Aí eu consulto vários comentários bíblicos para poder fazer a exegese. E já com a Bíblia de estudo, papum, né? Tô conversando com a pessoa, tá com uma dúvida, pego a Bíblia de estudo, tá lá a notinha explicando e pronto, já era. Trabalho feito, entendeu? Mais rápido, mais dinâmico. E aí eu deixo os comentários bíblicos mais para fazer exegese profunda, estudo bíblico, essas coisas, né? Mas para teologia prática, a Bíblia de estudo para mim eu acho bem melhor, entendeu? E aí assim, né? E aí eu uso, o pessoal às vezes faz pergunta, aí eu tenho acesso à Bíblia aqui de estudo, já vejo as notas e tudo, já tá tudo certinho também e tal. Então, tipo, são esses fóruns de games, né? Ou eu jogando game, conversando com as pessoas no jogo, ou nesses fóruns aqui, Reddit e tal. E assim, tipo, lá no Reddit é pessoal do gringo, né? Pessoal de fora, galera do mundo inteiro tava falando sobre mim, eu não sabia, cara. Falando sobre o ministro que gosta de tecnologia de jogos, né? Que gosta de jogos. Aí veio até um rapaz, ele falou, cara, eu sou chefe de uma associação satânica aqui na Inglaterra, mas eu sinceramente me converteria ao cristianismo se você fosse pastor aqui na região. Eu fiquei surpreso, falei, caramba, cara. É claro que isso é o Espírito Santo, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de mim, Deus faria isso contra a pessoa, né? Mas para mim é um privilégio, se Deus está direcionando essas pessoas para mim, então eu me sinto privilegiado de poder fazer a obra de Deus, né? É um prazer muito grande poder fazer a obra de Deus. Mas a obra é de Deus, não é minha, né? Deus podia usar colocar qualquer outro, de repente visse aí outro youtuber aí, e Deus provavelmente faz isso, né, cara? Eu tenho alcance. Eu acho que assim, foram 10 conversões e 30 profissões de fé pelas contas que a gente fez esses dias até agora, né? Nesses meses de atuação. Então são 40 pessoas que fizeram, que hoje são membros ativos, né? Cristãos e tal. Tinha pessoa que estava numa igreja ruim, né? A gente não faz proselitismo de tirar da igreja. Não, se você está numa igreja séria, boa e que usa a palavra de Deus a sério, fica nela, não precisa vir para outro lugar. A gente não faz esse tipo de proselitismo. Os que vieram foi porque estava numa situação muito ruim mesmo, né? Então agora estão aproveitando aqui, né? Uns 40 já vieram. Então assim, e tem gente aí que Deus usa para atingir muito mais gente, centenas, milhares. E eu atingi 40 em 2 meses. Então, tipo, não tenho que me vangloriar, não tenho que me achar o máximo, porque é a obra de Deus, entendeu? É a obra de Deus, não é minha, né? Mas que legal, é um privilégio, né? Que o pessoal, que Deus tem me colocado para poder conversar com essas pessoas, testemunhar Jesus para essas pessoas, né? Que nem no Reddit lá, o pessoal gringo, tudo conversando comigo e tal. Foi muito, tá sendo muito legal, né, cara? Eu só não posso postar memes em público, né? Porque quando eu posto meme, coisa engraçadinha e tal, o pessoal se ofende e vem pedir para eu apagar. Eu preciso aprender, ter sabedoria, pedir para Deus para eu poder. Hoje eu postei uns memes lá porque eu queria me divertir um pouco, né, na internet. A internet tá tão séria, eu queria me divertir um pouquinho. Não posso postar coisa de humor, de memes nas minhas redes sociais. Aí hoje eu postei, daí eu vou ver se vão me pedir, vão se irritar comigo e pedir para apagar ou alguma coisa assim, né, que nem sempre acontece. Mas enquanto eu não posso postar publicamente aquilo, sobre Jesus, sobre memes e tal, postar memes, que é a linguagem da geração Z, né? Só posso postar coisa séria, né? Que é a linguagem do pessoal mais velho, geração geração X e Boomer, né? E nós, millennials e Z, a gente gosta muito de meme, né? Mas eu não posso postar porque me dá problema, né? Então, tô pedindo para Deus sabedoria para poder voltar
conversar com mais pessoas em público, não só em fóruns, né? Mas poder conversar com a pessoa em público em geral, né? Que eu gosto, né? Eu gosto do trabalho online, mas eu prefiro o trabalho pessoal. Eu gosto de conversar com a pessoa na cara a cara, sabe? Porque aí eu choro junto com a pessoa, eu sou chorão pra caramba, né? Então eu choro junto com a pessoa, né? A gente conversa. Cara, é muito melhor, muito melhor. Já consegui 10 pessoas, 10 conversões desse jeito, né? Só que não dá para levar lá na Luterana, onde eu sou pastor, porque é longe, né? E as pessoas são pessoas carentes. Então eu me encaminhei para a Assembleia de Deus. Meu tio tem uma Assembleia de Deus aqui perto, ele é pastor na Assembleia de Deus aqui perto também. Estou encaminhando para ele lá. Então, tipo, se der para ir, aí vai. Lá na Ebenezer tem já 3 fazendo confissão de fé, né? Alcançados pelo projeto. E aqui na Assembleia de Deus tem 10, né? Eu gostaria que fosse 10 lá na Ebenezer, mas infelizmente a pessoa aqui é muito carente. Fica difícil, né? Não dá pra fazer. Acho que eu vou ter que arranjar uma van pra levar a galera. E assim, eu gosto muito, prefiro 1000 vezes o pessoal, né? 6 horas da manhã, tô lá no ponto de ônibus conversando com as pessoas, eu vou no terminal de ônibus e tal. Fico até meio-dia conversando com as pessoas. Cara, eu amo muito, eu prefiro 1000 vezes. Mas dá menos resultado que na internet. Na internet dá muito mais resultado, né? Pelo Brasil inteiro. Tem 3 aqui na Ebenezer, tem gente em Moema, tem um fazendo, porque acabou de fazer profissão de fé em Pernambuco, em Goiânia. Então, assim, tá pelo Brasil inteiro. Assim, a gente contou 30 nesses 2 meses que estão fazendo profissão de fé por causa do projeto DLC. E esses 30, praticamente todos são online, foram alcançados online. Então, online traz muito mais fruto. Eu espero poder postar em público aquilo que eu sei, novamente, em breve, né? Espero poder resolver isso, né? E poder postar com liberdade, né? E responsabilidade em público, mas mesmo sem poder postar em público, a gente está alcançando uma galera através dos fóruns, dos jogos e tal, né? Então, assim, graças a Deus está sendo uma bênção, né? Eu prefiro o pessoal, mas o online é o que mais traz frutos, né? Então, esse é o meu trabalho. Tem as redes sociais que eu entro para conversar, eu não posso postar publicamente, porque senão me dá problema, mas aí eu vou responder os comentários das pessoas. Eu entro nos grupos e tudo, daí as pessoas comentam. Grupo de bichinho, grupo de tecnologia, grupo de videogame, aí eu entro. No Twitter, que a pessoa tá falando, eu vou lá e respondo, no Threads. Então eu vou lá, não posso postar em público, mas pelo menos eu posso conversar com as pessoas, né? Então eu respondo as postagens dela. E aí tem sido a minha estratégia para conversar com as pessoas online. E é o que está mais trazendo resultado, né? Eu estou mais trazendo resultado online do que o pessoal. Mas o pessoal é o que eu mais gosto, né? De sair na rua e conversar com as pessoas é o que eu mais gosto. Então vamos trabalhando, vamos trabalhando. Vocês conhecerem essa outra parte do projeto DLC, tá? Deus abençoe vocês. Tem computador, várias telas, que você viu que é muita demanda, né? Muita coisa. Eu não dou conta sozinho, gente, é muita coisa. Então, tipo, graças a Deus já tem voluntários, a gente vai começar a trabalhar com os voluntários em setembro. Se você crê que a salvação é somente pela fé, não precisa de obras nenhuma, e você crê que palavra e sacramentos são meios da graça, você não precisa ser luterano, você pode ajudar também, tá? Inclusive tem um rapaz que não é luterano, que eu coloquei na equipe também, tá? Então, tranquilo quanto a isso, tá? Crendo que nem nós, né? Assim, tipo, do que a Bíblia fala, né? Então não tem problema, né? Agora, se você acha que tem que fazer isso, você vê aquele, senão não é salvo e tal, então eu peço que não participe, porque vai dar incompatibilidade de crença, né? A gente vai ter problema, né? Você não vai se entender com a gente, porque a gente acredita que a gente está trabalhando mais com o evangelho do que com a lei, né? Acredita que as pessoas precisam do evangelho, que Deus as ama, e aí o próprio Deus toca nelas e elas vão precisar, vão pensar na lei e vão entrar em contato com a gente, vão perguntar da lei, aí a gente responde. E a gente tem essa política, né? Não responder pergunta que não foi feita. Ninguém perguntou da lei, então eu não vou falar da lei, entendeu? Não da posição que não foi pedida. Qual a sua posição? Aí eu chego lá, vejo na notícia, aí eu faço um textão sobre aborto. É meu direito, posso fazer um textão sobre aborto. Só que é uma questão sensível, né? Então eu não respondo essa pergunta na internet. Essas questões sensíveis, homossexualidade, aborto, essas coisas sensíveis, eu prefiro falar pessoalmente com a pessoa, explicar o que a Bíblia fala, né? Nós somos contra o aborto, nós não fazemos casamento LGBT, essas coisas, mas falar com amor, com positividade e tudo mais, assim, as pessoas, a gente não perde a amizade das pessoas e tem a chance de manter vínculo e continuar testemunhando de Cristo, né? Para as pessoas, para que, por exemplo, um casal que, por exemplo, esteja pensando em aborto, desista do aborto, né? Pela amizade, pelo bem, pela coisa boa, né? Agora, se a gente chegar na lei, não pode, tá pecado, vai pro inferno. Então, tipo,
a pessoa não vai querer ouvir o que a gente tem para dizer, né? Mas se a gente tratar bem as pessoas, né? Isso não é nem só evangelho, isso é lei, né? Mateus capítulo 5 a capítulo 7 do Sermão do Monte, é lei de Deus que a gente ame e ame até os inimigos, cara, que a gente trate bem as pessoas. É lei, a gente tem que tratar bem as pessoas. Não é chegar condenando, é chegar conversando. E aí a gente aplica a lei e o evangelho conforme a necessidade do momento. Então é isso, gente. Esse é meu trabalho em casa. Se você quiser se voluntariar para ajudar, peço desculpa por essa bagunça toda. Eu e a Camila, a gente teve que dividir aqui o espaço, aí trouxe Bíblia para cá e tal. Ixi, cara, tá cheio de bagunça aqui. Eu ainda não tive como arrumar, né? Por causa desses problemas de saúde que não tive como. Então, aí eu vou arrumar, sei lá, se eu puder, eu consigo arrumar, vai ficar mais bonitinho, tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Fiquem com Deus.